Oi, tudo bem? O Filósofo da Selva, por John Gunther. A aldeia de Lambaréné fica junto do rio Ogooué, a 64 quilômetros ao sul do Equador, no Gabão, antiga África francesa. O local assemelha-se aos primórdios do mundo. Nuvens, rio e floresta amalgamam-se numa paisagem que parece incrivelmente antiga. Durante a maior parte do ano, o ar é como um vapor que sai de uma neblina verde. É aqui que se encontra um dos empreendimentos missionários mais famosos de que há memória: o Hospital da Selva, do Dr. Albert Schweitzer. Schweitzer foi, sem dúvida, um grande homem, um dos maiores de todos os tempos. Seguiu 4 carreiras diferentes: filosofia, medicina, teologia e música. Escreveu livros interessantes sobre Bach, sobre Jesus Cristo e sobre a história da civilização. E foi a maior autoridade mundial na construção de órgãos, bem como um dos organistas de maior renome. Além disso, o Dr. Schweitzer sabia muito, entre parênteses, mais do que alguns homens que dedicaram a vida inteira a estes assuntos. A estética, zoologia, tropical, antropologia e agricultura. Era também excelente carpinteiro, pedreiro, veterinário, construtor de barcos, dentista, desenhador,
mecânico, farmacêutico e jardineiro. Nasceu em Kaisersberg, na Alsácia, a 14 de janeiro de 1875. Em contraste com a sua extraordinária robustez em adulto, foi um menino doente. Além disso, e mais estranho ainda, tardou em aprender a ler e a escrever e não foi um bom estudante. Por isso, à medida que foi crescendo, obrigou-se a si mesmo a estudar e a dominar temas que lhe eram particularmente difíceis, tal como o hebreu. Tinha um talento especial para a música. Aos 7 anos compôs um hino e aos 8 começou a tocar órgão, apesar de as suas pernas ainda mal alcançarem os pedais. Aos 9, substituía o organista da sua igreja nos serviços religiosos. Estudou filosofia na Universidade de Estrasburgo e obteve o seu primeiro doutoramento com uma tese sobre Kant. Dedicou-se em seguida à teologia e, em 1900, aos 25 anos, foi nomeado pastor da Igreja de São Nicolau, em Estrasburgo. Estudou a teoria da música e começou a sua carreira musical como organista de concertos. Aos 26 anos, já se tinha doutorado em filosofia, em música e em teologia. Entretanto, da sua pena saía uma série de livros. Repentinamente, aos 30 anos, abandonou as suas 3 carreiras para se fazer médico e mudou-se para Lambaréné como missionário médico para o resto da sua vida. Por que se terá ele dedicado à medicina? Porque estava cansado de falar e queria ação. Por que Lambaréné? Porque era um dos sítios mais inacessíveis e mais primitivos de toda a África, dos mais perigosos e dos que não tinham médico. Os parentes e amigos tentaram dissuadi-lo de tal ideia, mas Schweitzer disse-lhes que sentia necessidade de dar algo em troca da felicidade que desfrutava. Obedecia literalmente a ordem de Jesus. Todo aquele que salvar a sua vida, perdê-la-á. E todo aquele que perder a sua vida por mim, reticências, salvar-se-á. De 1905 a 1912, Schweitzer estudou medicina e, finalmente, aos 38 anos, conseguiu a formatura. Estes foram os anos mais difíceis e fatigantes da sua vida. Uma formatura em medicina é, já por si, uma tarefa bastante pesada. Todavia,
Ele manteve a sua atividade como pastor da igreja de São Nicolau. Continuou a ensinar filosofia e começou a trabalhar numa edição escolar de música de órgão de Bach. Além de tudo isto, dava ainda concertos de órgão. Schweitzer casou-se em 1912. A esposa, filha de um historiador de Estrasburgo, tirou o curso de enfermagem para poder ajudar o marido em África. Quando chegaram a Lambaréné, em 1913, as condições que encontraram eram extremamente desfavoráveis. Qualquer palmo de terra habitável tinha de ser arrancado. A floresta gigante, que estava infestada de animais selvagens e perigosos, como jiboias e gorilas. Os rios estavam cheios de crocodilos. Albert Schweitzer construiu o seu hospital a partir do nada, praticamente com as suas próprias mãos. Certa vez teve de mudar-se e reconstruir todo o estabelecimento, porque as velhas choças eram demasiado pequenas para acolher todos os que necessitavam internamento. Os doentes africanos que padeciam de qualquer enfermidade, desde a lepra à elefantíase, nem sempre eram fáceis de tratar. Uma das biografias de Schweitzer refere que eles, por vezes, comiam a pomada que lhes tinha sido receitada para qualquer doença de pele. Engoliam de uma só vez um frasco de remédio que devia durar semanas, ou tentavam envenenar outros doentes. Durante um breve período, depois da morte de um nativo que chegou demasiado tarde ao hospital para se poder salvar, julgaram que Schweitzer era um leopardo disfarçado, que tirava a vida aos seus doentes deliberadamente. Minha mulher e eu visitamos o Dr. Schweitzer em 1954, no aeroporto. Recebeu-nos Emma Hausknecht, uma enfermeira alsaciana que trabalhava com Schweitzer desde 1925. Era uma espécie de diretora de todo o estabelecimento e servia ao doutor como intérprete de francês ou de alemão para inglês. Depois de nos ter mostrado os nossos aposentos, ela conduziu-nos por um caminho de barro através de arbustos e árvores de fruto até a nova aldeia de leprosos que Schweitzer estava a construir. Finalmente, perto de uma clareira, apareceu o doutor. Nariz aquilino, bigode grisalho caindo de ambos os lados da boca e uns olhos que nos observavam fixamente.
Era de constituição forte e usava um chapéu por causa do sol, uma camisa branca aberta, uns calções andrajosos e pesados sapatos pretos. Schweitzer conduziu-nos à aldeia de leprosos. Ali, o velho doutor pôs-se logo a trabalhar. Dirigindo um grupo de operários, pegou na pá e começou a entoar uma cançoneta que marcava o ritmo da escavação. Allez-vous op, allez-vous op, hup, op, hup, op, op. O hospital do Dr. Schweitzer surpreendia os visitantes porque parecia o que na realidade era, uma aldeia nativa. Os doentes vinham de vários quilômetros em redor, muitas vezes com as suas famílias. Não havia caminhos ou estradas pavimentadas, nem água corrente, nem eletricidade, a não ser na sala de operações. Também não se dispunha de raios-x. Parecia haver naquela zona mais animais do que seres humanos. O hospital tinha cerca de 1.500 cabras e havia toda a espécie de animais, desde periquitos a mandris. Numa jaula, perto do refeitório, havia um porco bravo e, atado a uma árvore, estava um macaco. 4 graciosos antílopes passeavam num tosco curral, cercado de arame. O doutor alimentava-os todas as noites, depois do jantar. O que parecia ser a parte principal do hospital era uma longa estrutura de um só piso, dividida em 4 estreitos, O que parecia ser a parte principal do hospital era uma longa estrutura de um só piso, dividida em quartos estreitos e escuros, cada um dos quais dava para um pátio. Os doentes jaziam em tarimbas de madeira, cobertos com esteiras. Do lado de fora de cada parte ardia uma pequena fogueira, onde a família do enfermo fazia a comida. Se um homem não tinha família e estava demasiado débil para cozinhar para si próprio, isso tornava-se um grave problema. A maioria dos doentes não aceitava alimentos daqueles que não pertenciam à sua tribo, com receio de serem envenenados. Tanto quanto me foi dado observar, não havia qualquer mecanismo para esterilizar ligaduras sob pressão e a água tinha de ser fervida em cafeteiras sobre lume aberto. Durante anos, a quantidade de medicamentos e ligaduras existentes foi insuficiente. Qualquer pequeno alfinete de segurança era precioso, coisas que noutros hospitais
admitiríamos como imprescindíveis, desculpe-me, eram objeto de espanto aqui, se realmente existiam. Disseram-me que Schweitzer não gostava dos complicados maquinismos modernos. Por um lado, eram difíceis de conservar num clima tropical. Para que serviam botijas de água quente se estragavam numa semana? Por outro lado, ele desejava que os africanos se sentissem como se estivessem em sua própria casa. Um dia de manhã, demos uma vista de olhos pela sala de operações. Era surpreendente olhar do pátio lá para dentro. Na mesa jazia um doente nu, com o abdômen a escorrer mercúrio cromo. O doutor, que estava a operar uma hérnia, chegou 1 hora mais tarde para o almoço. Não tinha tido tempo de se lavar completamente e sentou-se à mesa em mangas de camisa, com os braços ainda escarlates daquele desinfetante. A vida no hospital centrava-se num local aberto e apinhado. A vida no hospital centrava-se num local aberto e apinhado de gente, perto do refeitório. Os africanos entravam e saíam, transportando víveres em carrinhos de mão rudimentares. As mulheres acocoravam-se no solo, juntando ramos de palmeiras para fazer telhados. Outras ocupavam-se a coser a máquina numa varanda mais acima, e outras ainda passavam roupas com ferros a carvão bastante primitivos. O doutor passeava de um lado para o outro, no meio desta animação ordenada, verificando se toda a gente estava a trabalhar. O bulício e o ruído eram intensos. O médico-chefe em Lambaréné, na altura em que visitamos o hospital, entre parênteses, Schweitzer tinha então 79 anos e não participava já tão ativamente do trabalho clínico. Era húngaro. Outro médico era um dos sobrinhos de Schweitzer. As enfermeiras, todas europeias, pareciam tão tímidas, tão devotas e tão afastadas do mundo exterior como se fossem freiras. Às refeições, Schweitzer sentava-se ao centro de uma longa mesa, com os convidados de honra em frente. Antes de cada refeição, dizia uma breve oração em francês, logo após o jantar. Nenhuma refeição durava mais do que meia hora. Anunciava um hino, uma voz forte.
e distribuíam-se livros de cânticos pelos comensais. Então Schweitzer dirigia-se para um piano meio desmantelado que ficava num canto da sala e tocava durante pouco tempo, mas com grande vigor e precisão. Enquanto as pessoas presentes cantavam, depois voltava para o seu lugar à mesa, inspecionava uma lista de passos bíblicos, abria a Bíblia e lia algumas linhas. Schweitzer deu-nos a impressão de ser um conversador incisivo, perspicaz e autoritário, embora às refeições raramente falasse. A explicação para este fato sem dúvida, uma boa explicação é que ele estava demasiado cansado. Quando abandonava o refeitório, enchia os bolsos de restos de comida para dar aos antílopes. Depois, quando já todo o acampamento dormia, trabalhava até a meia-noite ou mais, escrevendo ou pondo a correspondência em dia. Uma vez causou espanto aos empregados alfandegários de bordéis quando subiu para o barco, levando consigo algumas cartas às quais ainda não tinha respondido. Elas enchiam 4 sacos de batatas. Quando partiu para a África, Schweitzer julgou que renunciava para sempre ao que lhe era mais querido, as artes e o ensino, mas teve sempre um piano consigo, lá na selva, e assim pôde continuar a prática. As suas gravações de Bach em órgão, feitas enquanto estava de férias na Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, são um êxito artístico enorme. Pronunciava uma infinidade de conferências sempre que regressava à civilização pronunciava uma infinidade de conferências sempre que regressava à civilização. Universidades sem conta lhe tributaram as devidas honras. Além disso, trabalhando de noite, conseguiu manter uma publicação constante de livros. Foi-lhe concedido o Prêmio Nobel da Paz em 1952. Na nossa última noite no hospital, fomos convidados a acompanhar Schweitzer aos seus aposentos. Depois do jantar, tinha um pequeno quarto e um escritório ao lado. Aí havia uma espantosa variedade de livros, papéis, provisões, ferramentas. Em cima de uma pilha de manuscritos havia uma serra, latas vazias, livros de música e pedaços de madeira. Quando acabava de escrever um capítulo de qualquer livro, costumava passar um cordel pelas páginas e pendurá-las
por detrás da sua mesa de trabalho, como se fossem fazões. Schweitzer levou-nos até ao seu famoso piano, que lhe fora oferecido pela Sociedade Bar de Paris. Tinha uns pedais semelhantes aos de um órgão e estava coberto de zinco para o proteger contra a umidade constante e contra a formiga branca. Pensava